Olá, aluno e alunas do curso de Profeta Menores do Seminário Ibadep. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá. Vamos trabalhar o último capítulo das nossas aulas sobre os profetas menores. Vamos estar falando sobre Zacarias e Malaquias. Precisamos nos adaptar nesse momento a esta modalidade online, porque infelizmente não vai dar tempo, até porque a gente tem tantas outras coisas para estudar, vocês têm, eu tenho, nós temos para realizar. Então não vai dar para ser presencial esses dois últimos. E por isso, de forma breve, a gente vai estar explanando um pouquinho sobre esse capítulo para não dizer que não falamos das flores, porque não vai dar para a gente ter aquele tempo, né? Aquelas horas de estudo que presencialmente temos. Capítulo de número 5. Vamos falar agora sobre o profeta Zacarias. Eles são os últimos, mas não menos importantes para as reflexões sobre os profetas do Antigo Testamento. A missão de Zacarias era animar, por meio da promessa do exílio atual, da glória futura, o resto do povo judeu que estava desanimado pelas aflições e que hesitava em reconstruir o templo. Bom, vamos lá. Vamos ao contexto do profeta Malaquias. Aqui, nesse período histórico, o povo de Israel já tinha passado pelo exílio, a Babilônia já tinha vindo com Nabucodonosor, tinha levado o povo para a Babilônia, sendo que nesse inteirinho a gente tem a morte de muitas pessoas. Nós temos um grande grupo que é sequestrado, né, para a Babilônia, forçosamente tem que ir para outro país. E nós temos um grupo que fica no território, que seríamos assim os sobreviventes. Então, gente, infelizmente, nós estamos falando de uma terra arrasada, né? Mas pelo que nós já vimos estudando ao longo dessas últimas 4 semanas, tudo isso é um resultado na negligência do povo em ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus mandou o povo fazer. Então, passam-se após a chegada na Babilônia desses grupos, os judeus, que são cerca de três saques, né, grandes, que as pessoas foram levadas de Judá, do território de Judá, em 3 ocasiões diferentes. Ao chegarem lá, passam-se 70 anos e é tempo de retornar conforme a profecia, aquilo que Deus havia dado, e Deus vai usar Ciro, um invasor persa que vai invadir a Babilônia, vai criar um outro império, um outro reino. E ele, ao chegar na Babilônia, ele vai decidir que aquelas pessoas elas podem ser enviadas para os seus territórios de origem, né? Porque na Babilônia você não tem só o povo de origem e os judeus, né? Provavelmente você tem outros povos, outras populações que foram também levadas cativas para lá. Mas nós vamos estudar mais para frente, e a gente confere nos textos bíblicos, que havia já uma profecia de libertação do povo de Deus, já havia uma palavra profética declarando que haveria um retorno, confirmada por Daniel e etc. E também nós vamos ver no livro de Isaías, né, a palavra onde declara que Ciro é chamado de ungido. Ciro, meu ungido. Gente, a palavra, a gênese da palavra ungido, daria o sentido de que o ungido é aquele que é capacitado, aquilo que é separado para realizar algo. Então já estava no controle de Deus toda essa ascensão do reino persa para o império persa, e esse plano. Ciro, ele é um governante, segundo a historiografia, segundo a história, que ele tem alguns posicionamentos um pouco diferentes dos seus reis, dos seus dominadores antecessores. Ele é um imperialista? Ele é um dominador? Mas Ciro, ele é um cara que, assim, vamos dizer assim, ele tem uma visão um pouco diferente. Por quê? Chegasse outro dominador naquelas terras, ele ia manter o sistema de dominação. Ele é separado por Deus para ter uma mentalidade diferente,
para o tempo oportuno de Deus. Ele vai chegar lá na Babilônia e ver aquele monte de gente. Ele vai falar assim, eu vou liberar esse povo, mandar cada um para suas terras, cada um para o seu lar, dar autoridade para eles poderem passarem pelos vários países que eles têm que passar para que eles possam retornar. Mas, embora sendo tudo pelo controle de Deus, às vezes não parece, às vezes que é só ação humana. Por quê? Porque a ideia de Ciro não, tipo assim, não é só fazer o cara bonzinho que liberta todo mundo. Ele manda as pessoas para os seus países de origem com a finalidade de uma reconstrução, sim, mas a partir desta reconstrução, Ciro vai cobrar imposto. Então, assim, as pessoas estão voltando para os seus territórios de origem, mas elas vão trabalhar, vão produzir e tem que mandar uma porcentagem para o governo. Mas ainda assim, é vantajoso para aqueles que sonham retornar. Da população judaica que estava em terras estrangeiras, uma parte do povo decide não voltar. Volta muita gente. Mas tem gente que não quer voltar. Sabe por quê, gente? Porque, embora a terra, o território de Judá não estivesse totalmente desocupado, a estrutura não era mais a mesma. As pessoas que estiveram lá iam mantendo as suas vidas da melhor maneira possível. Mas o templo tinha sido destruído, o muro tinha sido derrubado, várias casas, coisas foram queimadas. Então, assim, quem está na Babilônia, de certa forma, se adapta ao sistema e tem uma vida organizada. Tem uma casa para morar, tem um local para morar, constituiu uma família. Muitos já nasceram lá. Para você voltar, a proposta é para você voltar para, claro, trabalhar, para reconstruir, para pegar na enxada, para pegar na pá, e levantar o muro e fazer o trabalho. Então, muitos não vão, outros decidem ir e vão com alegria. E é um tempo maravilhoso de retorno. Porém, com o passar do tempo, eles vão vivenciando e a gente vai observando nas escrituras, há um certo desânimo para continuar a obra. Porque eles eram preguiçosos? Não. Eram homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras. Mas o desânimo também faz parte da vida humana. E muitas das vezes nós, não é? Quem nunca desanimou no trabalho, na atividade, do lar, da casa? Quem nunca desanimou? Quem? Só que chega um momento em que é necessário despertar. E além do desânimo do povo, não só ocorreu o desânimo, mas certos padrões e princípios da santificação, da experiência com Deus, eles foram perdendo ao longo do tempo. Nós vamos acompanhar esse período histórico de reconstrução no profeta, no texto de Neemias. Neemias, ele é um chefe, é um líder, tem características proféticas no trabalho dele, mas ele é um homem de governo, de liderança, quem Deus levanta para ajudar a tomar a construção. E junto dele, Deus vai levantar o profeta Zacarias e também o profeta Malaquias, que é o último que veremos hoje. Então, Zacarias, ele possivelmente nasceu na Babilônia, é um judeu com uma mentalidade que concebe experiências de outro povo, de outra nação, assim como os outros, mas quando ele volta e ele está retornando junto com os seus, ele vai ter uma experiência com o Senhor. Ele está ali vivenciando com aquelas pessoas o período, talvez, de desânimo, até que Deus aparece para ele e faz ele ver as coisas de outra maneira. Porque muitas das vezes, quando Deus nos dá uma missão, ele não nos exime dos desafios. E nós precisamos aprender a desenvolver o dom da superação. Porque a gente pode ir muito bem 40 anos, um dia, talvez, quem sabe,
surja uma desmotivação, uma tristeza, algumas coisas. E Deus é o mesmo que nos traz novamente ao plumo. E Zacarias é levantado como homem de Deus para exortar o povo. Então, junto, de mãos dadas com o livro de Zacarias, de Malaquias, está o livro de Neemias. Então, é importante ler Zacarias, é importante ler Neemias para dar liga, para dar entendimento para aquilo que queremos entender, não é? Dentro desse contexto. Não que apenas a leitura do livro de Zacarias ou só a leitura do livro de Malaquias não seja edificante, de maneira nenhuma. Né? Todos eles individualmente, até um versículo apenas destacado. Mas chega um momento que nós precisamos, né, como aqueles que fazem uso das escrituras sagradas, na busca de um entendimento um pouco mais amplo da realidade, acompanhar junto com os outros contextos que dão as mãos. Então a leitura de Neemias é muito importante para a gente entender em que situação o profeta está profetizando. Eu li com você agora, foi a página 137 da apostila, um início da reflexão. Bom, como você já sabe, nós temos o costume de ler apenas alguns pontos e ir comentando. Nós não lemos a apostila toda, até porque é um trabalho muito exaustivo, uma leitura muito seguida. Até porque também o objetivo é que você, né, sabe muito bem, leia todo o corpo, todo o conjunto em outro momento. E aqui nós vamos destacar algumas coisas daquilo que nós achamos que é principal, levando em consideração, né, o tempo que temos. Acompanhe comigo a página 138. Nós vamos falar sobre o autor. Zacarias, cujo nome significa Senhor se lembra, foi um dos profetas pós-exílicos, ou seja, profetas que Deus vai usar depois do exílio babilônico. Ele nasceu no exílio, era sacerdote, que voltara com Zorobabel e Josué do cativeiro babilônico. Então vamos lá. Aqui nós temos Josué, sim. Aqui nós temos nesse momento um homem chamado Josué, que ele vai se tornar sacerdote do povo. Mas na continuidade da leitura do texto, nós vamos ver que vai haver um momento que Deus vai sinalizar ao profeta que a vida do sacerdote não é uma vida agradável. Mas Deus, maravilhosamente, está dizendo para Zacarias que Josué iria ser limpo, lavado. A ideia de Deus nunca é descartar as pessoas, mas é sempre de dar uma oportunidade. Então aqui ele mesmo com a função, com o cargo, ele de repente tinha a função, ele tinha o cargo, ele comparecia, ele chegava no horário, ele saía no horário, ele não faltava, mas a vida dele não condizia talvez com aquilo que ele estava ensinando, e Deus estava dizendo, estou dando uma oportunidade para que ele possa se redimir. Né? Então, porque Josué volta da Babilônia junto com Zorobabel, que é um líder também, né? Que vai se destacar nesse período junto com Neemias. Na verdade, Zorobabel aqui na narrativa bíblica talvez seja, não é o líder, mas talvez ele é um dos maiores líderes que se destaca nesse período, que o cara é muito corajoso, que toma a frente, Deus unge mesmo com muita coragem para voltar, para liderar o povo também. E aí depois de um tempo em que já tem uma galera já tentando fazer alguma coisa, Neemias sente o desejo do Senhor de voltar. E aqui nós temos Zacarias, Deus falando para Zacarias, olha, eu vou transformar a vida de Josué. Então esses caras todos, Zorobabel, que foi o primeiro grande líder, Neemias, Josué, Zacarias e Malaquias, cada um no seu momento, no seu tempo, esses personagens, de uma forma ou de outra, eles vão interagir. E o objetivo de Deus é levantar, erguer e motivar o povo.
Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, o identifica como autor do livro. Neemias informa ainda que Zacarias era a cabeça da família sacerdotal de Ido. Por essa passagem, ficamos sabendo que ele era da tribo de Levi e que passou a servir em Jerusalém depois do exílio, tanto como sacerdote como profeta. Então, Zacarias, antes de ter levantado com o dom de profecia, com o dom profético, com o dom de profeta, com uma mensagem, uma palavra profética, ele era um sacerdote. Talvez, de repente, né? Suposição. Ele até estava vendo a postura do seu maior sacerdote, do seu líder. Ele devia, quem sabe, não sei, se importando, não sei, às vezes ele não sabia de nada, não é? Mas, de repente, quem sabe ele pensava assim, poxa, olha só como é que Josué se posiciona diante, na vida dele, no exemplo dele. Ah, esse cara não dá. Mas aí Deus fala, não, olha só, eu vou dar uma oportunidade para ele. E não só dar a oportunidade dele se manter no cargo. Eu vou dar a oportunidade para ele, para que ele seja restaurado. E o objetivo de Deus não é cortar as pessoas, excluir. E às vezes quando nós não aproveitamos as oportunidades, isso acontece sim. Deus pode remover, restabelecer outra pessoa, porque aquele que recebeu uma oportunidade não aproveitou. Mas parece-nos que Josué, ele aceita, né? Vamos entender assim, que ele vai lidar bem com essa oportunidade de cura e de transformação. Quer transformação, né? Essa limpeza que Zacarias vê em forma de tirar as vestes e botar outra, é mudança de atitude, mudança de palavras, mudança de pensamentos. E quando a gente sofre uma mudança, a gente tem que abrir mão das coisas que a gente falava, pensava e fazia, e aí se tornamos essa nova criatura em Deus. Eu continuo lendo aqui, na página 138, eu pulei aqui algumas linhas e continuo lendo. No caso aqui, Zacarias é o único profeta menor identificado como sacerdote, acontecendo o mesmo com Jeremias e Ezequiel, que já são profetas chamados maiores por causa do número de capítulos, que também foram sacerdotes. Ele é contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Sua mensagem escrita forma um significativo elo entre os profetas anteriores e as fases posteriores da obra redentora de Deus. Ele, Zacarias, é um dos profetas mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dando referências distintas e comprovadas sobre a vinda do Messias. E não é que é mesmo? Ao ler o livro aqui de Zacarias, nós temos profecias que falam da vinda do Messias em Isaías. Nós, na leitura dos profetas menores, também já encontramos outro profeta que fala sobre a vinda do Messias, mas Zacarias tem várias passagens que indicam a fala da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fico tentando imaginar, né, quando ele recebe essas palavras, porque o livro tem um objetivo, né, motivar o povo. Mas dentro desse fator motivação, você tem vários subtópicos sendo trabalhados. Que Deus vai falando com ele, vai mostrando coisas. Assim, e o livro de Zacarias, imagina, foi uma loucura. Porque o cara tem visões, não só recebe a palavra para ser relatada, mas ele tem visões. E ele tem umas outras coisas que Deus vai falar com ele sobre essa redenção, sobre esse Redentor.